Então, muito obrigada, né? Obrigada pelo convite. Eu acho que poder conversar um pouco, né, é sempre importante. Não que às vezes a gente tenha coisas muito impressionantes, né, para dizer, mas tem uma escritora, tem uma analista junguiana que chama Von Franz, que ela fala que a nossa redenção, ela vem a partir das nossas relações, né? Então, poder falar sobre coisas que nos preocupam e coisas que estudar em conjunto, poder falar de coisas, né, que nos angustiam, é fundamental não só para o nosso entendimento, como para a nossa elaboração, né? Então, a ideia da roda de pensamento é essa, né? Eu também faço parte do GPA, que é Grupo de Psicologia Analítica, e aí depois, se alguém tiver interesse em conhecer alguma coisa do grupo, né, eu estou vendo que a Roberta também é membro do grupo, está aqui, né, não vi se tem outras pessoas, mas a Roberta, eu vi a carinha aqui, então, né, eu vi, né, mas enfim, se alguém depois tiver interesse em pensar sobre psicologia analítica, né, pode mandar um e-mail, né, para mim ou para qualquer pessoa do grupo, se conhecer uma outra pessoa do grupo. Enfim, nós temos espaços abertos e não vou fazer propaganda do grupo, mas é que só se alguém tiver interesse. E também, eu acho que nós vamos trabalhar um tema delicado, né, quando nós pensamos no título. Eu até perguntei para a Cintia, falei, você não acha que, né, pode ser agressivo, né, porque nós escolhemos, né, por mortes necessárias, né? E alguém imaginar que alguma morte é necessária é uma coisa terrível, né? Então, é um tema difícil, né? Eu acho que é um tema que muito próximo. Então, eu também estou à disposição. Eu não sei como é que as coisas vão acontecer aqui hoje. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma informação, também pode me mandar um e-mail, estou à disposição, tá bom? E aí, só para constar, né, o meu e-mail é o meu primeiro nome, elisabeth.cristofoletti@gmail.com, tá? Então, é facinho. Eu queria que vocês ficassem super à vontade para, né, ligar o microfone e falar, pode, no meio da fala, pode colaborar, pode reclamar, pode questionar, pode fazer qualquer coisa no meio da fala, tá bom? A ideia, por isso que não é um curso, um mini curso, mas é uma roda de pensamento, que a ideia é que eu vou estar trazendo alguns pensamentos e que a gente possa estar pensando no coletivo, tá? Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para isso. Quem puder deixar a câmera ligada, legal, porque acho que a gente se vê, né? E eu acho que talvez a maioria aqui tenha alguma coisa a ver com a psicologia, ou estuda, ou já estudou, continua estudando, enfim, né? E a gente sabe o quanto é importante, né? A gente se vê, né? Acho que é uma maneira que a gente tem de se aproximar. Então, quem puder, deixa, quem tiver com a conexão ruim, claro, né? Tira. E eu vou começar pedindo permissão, né? Nós vamos falar em ritos, né? E eu acho que não dá para ter, né? Acho que a gente tem que ter o maior respeito, né? Pelos temas que nós trabalhamos, né? Eu comecei, enquanto estava todo mundo chegando, coloquei o Noel Rosa, né? Porque acho que é uma música, né? Não quero choro nem vela, quando eu morrer eu quero uma fita amarela com o nome dela amarrado na minha janela, né? Então, o Grande Noel encontra uma maneira bonita, né, de poder falar dos sentimentos, dos que vão e dos que ficam. Então, a gente veio com o aquecimento do Noel, mas eu quero pedir permissão, né, para que a gente fale dos mortos. E nós vamos falar dos mortos e do luto, mas a partir da nossa vida. Nós vamos falar a partir da vida e não a partir da morte, né? E vamos, eu vou pedir permissão trazendo um canto do cacique xamã Cisino Caritiana,
O Cisino é um dos caciques, é um dos anciãos que nós temos na etnia caritiana, e é uma pessoa que guarda um conhecimento ancestral, e eu vou pedir permissão para que a gente adentre, então, nesse universo, né, dos mortos, dos nossos rituais, com esse canto que o Cisino, numa determinada ocasião, na aldeia nos ofereceu, que é um canto para não pegar doença, né? Então, vamos pedir proteção e, ao mesmo tempo, né, receber as bênçãos do cacique xamã Cisino Caritiana, para que a gente, de fato, né, não pegue doença. Então, eu vou pedir que a gente ouça, cada um do seu jeito, mas que a gente possa ouvir com o respeito que cabe. Nya utara tunya kan kere mere tara tunya tunya uta tunya 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 nya utara tunya kan kere mere tara tunya pampi sapi gorinda go ku sapi gorinda tunya ambi karma otana aso dere tayata 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 nya utara tanya kan kere mere tara tanya pampi sapi gorinda go ku sapi gorinda tayata abi karma otana aso dere tayata. De onde eu vou falar? Eu vou falar do lugar, né, de quem entende que a pandemia é uma projeção nossa, do nosso mundo sobre ele mesmo. Quem criou a pandemia? Nós criamos a pandemia. Né? O que nós estamos vivendo é fruto das nossas ações, sem sombra de dúvida. Até ontem, em torno das 19 horas, nós tínhamos no Brasil 3.675.684 pessoas contaminadas. 3 bilhões. Até ontem nós tínhamos de óbito no Brasil 116.710 pessoas, com nome, CPF, endereço, com sobrenome. Em terras indígenas, nós temos 22.000, até ontem, 201 pessoas contaminadas, 22.000. Óbitos em terras indígenas, nós tínhamos até ontem 362, sendo que dessas 362, 170 são anciões. 170 desses indígenas são pessoas que guardam consigo todo o conhecimento ancestral. E quando a gente perde um ancião, é como se a gente quebrasse, picasse, queimasse um livro. A gente está queimando toda a história e todo o conhecimento, muitas vezes daquela etnia. Uma dessas mortes que nós tivemos foi do Aritana. O Aritana é um indígena do Xingu, e ele é um dos últimos falantes da língua da etnia dele, Yalawapik. E ele faleceu. Os guardiões da sabedoria
de um povo, da cultura, dos costumes. O Jung, ele sempre disse que quando morre uma pessoa, morre uma parte da humanidade, e que quando morre uma parte da humanidade, morre uma parte de mim. Nós somos, né, parte daquilo, parte de todos os nossos ancestrais, de todas as pessoas que vieram antes de nós, de todas as pessoas. Então, é desse lugar que eu estou falando, tá? São essas as minhas referências. É sempre importante a gente saber de onde a pessoa está falando. Eu quero falar um pouco eu quero começar falando de montanha para vocês. Eu até separei, e eu quero ler para vocês, tem um amigo montanhista, um grande montanhista, que ele escreveu o seguinte: olhando o mundo através dos finos vidros que nos isolam, lembramos todas as vezes que, percorrendo trilhas que serpenteiam as montanhas, nos sentimos vivos e afortunados de conviver com ela. Caminhar entre as montanhas não é apenas um caminhar, mas um resgate da nossa conexão com o mundo tal qual ele é, assim como nós mesmos tal e qual somos. E ele escreve isso, né, no momento onde um outro montanhista, ele fala uma coisa muito interessante, assim, para quem gosta de montanha, nós sabemos que, né, a maior montanha do mundo, Monte Everest, tem 8.000, né, mais de 8.000 metros, né, e que é muito difícil, né, a gente tem pouquíssima capacidade, né, pouquíssimo oxigênio nessa altitude. E tem um alpinista que subiu o Everest, que fez uma série de coisas, e que ele conta para a gente assim, que ele teve muitos companheiros de viagem, muitos, e que muitos companheiros se perderam na montanha, muitos não voltaram, né? Foram a óbito na montanha, e que nenhum deles foi a óbito na subida da montanha. Todos os companheiros de escalada que foram a óbito foram na descida. Porque quando a gente está subindo uma montanha, né, a gente tem que ter muita força, muita coragem, muita persistência, além de tudo aquilo que você faz muito tempo antes, né? Então, subir a montanha é muito difícil, mas se a gente não conseguir, a gente volta, né? A gente volta, né? Você está ali, você despenca, né? Quase rumo abaixo. Mas é um esforço. Só que quando a gente chega no cume de uma montanha, né, de grande altitude, né, 8.000 metros, 8.000 e pouco, você chega, você fica uns minutos lá, né, primeiro você tenta respirar, né, depois você fica um pouco lá, né, faz as fotos sorrindo, né, como se você estivesse daquele jeito, e aí você começa a descer. Só que o cume de uma montanha é sempre metade do caminho. A gente tem que descer. E uma montanha tão alta, né, acima dos 7.000 a gente entra na zona da morte, que é um espaço na montanha onde a gente não pode ficar mais do que 24 horas. Então, quando a gente chega num cume e tem que começar a descer, a gente precisa de uma atenção extrema, extrema. É um pouco mais fácil, né? A cada passo, a gente vai readquirindo um pouquinho mais a capacidade respiratória. Só que ali a gente às vezes se anima, porque a gente já fez cume, né? Porque a gente fez a parte mais difícil, que era conseguir chegar lá em cima, né? Você fez até a foto, mas aí tem que descer. E às vezes a gente desce rápido demais. E aí o que acontece? A gente morre, né? Assim é a pandemia que nós estamos vivendo. Eu estou há 161 dias em isolamento. Eu imagino que vocês devem estar mais ou menos um tempo muito parecido, né? Foi 20 de março. Isso significa 5 meses, né? Se nós temos previsão de vacina para talvez dezembro, janeiro, né? Nós passamos da metade, nós temos ainda
pelo menos mais 4 meses, mas a gente já passou da metade dessa previsão, né? Só que nós vamos ficando cansados, como a gente faz quando chega no cume da montanha. A gente está muito cansado e a gente quer descer o mais rápido possível. O problema é que não dá para descer o mais rápido possível, porque a gente se descuida, a gente escorrega, cai numa cravaça, né? Uma cravaça de 100 metros, e, enfim, morre. E a gente não consegue descer. Então, talvez esse seja, né, um momento muito importante que nós estamos vivendo, porque não dá para falar de morte sem falar de vida. Então, teoricamente, nós chegamos a um cume. Parece que foi um cume alto, né? Muita gente se foi já. E a gente começa a descer. Depois sobe um pouco, talvez não chegue mais aqui. Mas se nós nos animarmos, se nós não suportarmos a descida, não adiantou a vida até agora, não adiantou esperarmos até aqui. Né? Bom, e descendo das montanhas, né? Eu quero lembrar o que é um rito e qual a função do rito. Os ritos, eles têm uma importância fundamental porque eles dão contenção. Se uma pessoa vai para um ritual no candomblé, a pessoa chega, ela tem todo um procedimento que ela vai fazendo, né? Ela não pode chegar simplesmente e ir lá para as oferendas, ela não pode, ela tem um rito, então ela tem etapas a cumprir, ela tem etapas para entrar e ela tem etapas para sair. Então, os ritos, eles marcam entradas e saídas. Os ritos, eles nos ajudam a sair de um espaço muitas vezes profano e entrarmos num espaço sagrado, né? Acho que nós ritualizamos todas as vezes que um professor entra em sala de aula, um professor, tá, gente? Não técnico em ensino, porque o técnico em ensino é aquele cara que entra e que ele não tem nenhum compromisso. O professor é aquele que professa a fé dele. Daí está o termo professor. É o que professa a fé, né? Nesse sentido, ele é como é uma atitude religiosa, né? E aí vamos sempre entender que a gente não está falando de religiões, né? A gente está falando de religião no sentido máximo do termo, que é de religare, né? De fazer uma religação entre o profano e o sagrado, entre a terra e o céu, né? Existe, por exemplo, um rito de passagem que é quando a gente sai da adolescência, da infância e vai para a adolescência. Quando eu era menina, eu estudava numa escola que todo mundo ia, a gente tinha uma saia, tal, e usava um tênis conga, né, com uma meia 3/4. E aí, quando passava, né, para a quinta série, a antiga quinta série, era muito bacana, porque você passava a usar sapato, era um sapato horroroso, mas era um sapato muito bonito, era um sapato preto, assim, imenso, feioso e tal, mas aquilo e mudava a prega da saia. Aquilo era uma coisa tão importante, porque aí nós estávamos autorizados a determinadas situações, né? E essa turma, da quinta série em diante, né, ela tinha alguns privilégios, bem como quando passava para o ensino médio, se permanecesse no próprio colégio, você continuava, mudava o sapato, era um sapato que chamava colegial, horroroso também, horroroso, né? Só que daí não fazia fila para entrar em sala de aula, né? Então aquilo, você via aquela criançada toda, né, fazendo fila, e você chegava com o teu material e ia direto. Isso isso é uma autonomia, isso eram os ritos de passagem, né? E os meninos que usavam, né, até a quarta série, usavam shorts, desculpa, né, gente, shorts é curto, né, usava shorts, eles passavam a usar calça comprida, né? Isso também era o ó do borogodó, e mudava o sapatinho. Então, assim, só isso significava, né, que isso ajudava a perceber que a gente deixava para trás alguma coisa para poder ter uma outra coisa. Eu não posso ganhar uma coisa nova se eu não deixar uma coisa para trás, né?
Então, os ritos têm essa função, eles nos ajudam a enfrentar situações, eles nos ajudam a fazer discriminações de uma forma segura, né? Bom, e a gente vai tentar falar aqui de morte, vai falar de luto, mas de que luto que a gente está falando? Nós vamos falar de lutos de pessoas queridas, nós vamos falar de luto de uma sociedade, né? Porque nós estamos, enquanto sociedade, enlutados, né? Porque tem coisas terríveis vêm acontecendo. E nós vamos falar de lutos o quê? De uma vida que nós tínhamos. Entendam isso entre aspas, porque eu acho que nada se enquadra aqui, que são as normalidades, né? Nós tínhamos uma vida normal e agora nós queremos um novo normal. Nós não, porque eu não quero, mas assim, se quer um novo normal, né? Quer dizer, na verdade, o que a gente busca é uma adequação da mesma coisa que nós tínhamos antes. Para quem não conhece, acho que muita gente conhece, né? Que bom, né, que ele está em evidência, mas tem um sujeito que chama Ailton Krenak, e o Krenak fala claramente que se, enquanto nós desejarmos, né, um novo normal, as mortes que nós tivemos até aqui foram em vão, né? E o Krenak tem a última publicação dele, que chama Vida Não é Útil, né? Já está rolando em PDF, isso está disponível, né? Os livros dele, normalmente, eles não são... você pode comprar, mas enfim, ele sempre disponibiliza em PDF, então dá para as pessoas lerem, eu acho que é bastante interessante, mas enfim, né? Do que é que a gente está falando? E a gente não pode, a gente morre como a gente vive, né? E para falar, então, dessa consciência da morte, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para os nossos mitos de origem. E eu quero compartilhar com vocês, eu vou compartilhar 2 videozinhos curtos, tá? Coisa de 3 minutos, 4 minutos. Agora eu vou compartilhar um com vocês, que é um vídeo que ele fala de um mito de origem, como é que as pessoas, como é que as sociedades nascem, né? Como é que as etnias nascem. Então, entender de onde nós viemos é como, por exemplo, entender qual é a origem do lugar onde nós vivemos. Se eu não entendo isso, eu não vou conseguir me relacionar com Porto Velho, eu não vou conseguir me relacionar com o lugar onde eu estou. Eu vou ter sempre uma relação, né, delicada com o lugar. Então nós vamos ver um videozinho curto, né, dos mitos de origem segundo o povo Macurape. Eu queria, assim, que a gente ficasse bem atento, tá? Vou pegar aqui para compartilhar com vocês. Só um minutinho. Era uma vez. Essa é a história do começo do mundo e de como nasceram as primeiras pessoas. Segundo o povo Macurape. Existiam no mundo 2 irmãos, Nambu e Beúde. Eles tinham uma irmã, que se chamava Antoinká. Nambu era o mais velho e sabia mais. Beúde era o mais novo, porém era mais esperto. Era filho da pedra. Também era chamado de Aimenpide. Uai é pedra, e o Aimenpide quer dizer filho da pedra. Filho da pedra não morre, saiu da pedra. Beúde, Nambu e Antoinká. Beúde, em certa ocasião, foi carregar troncos para fazer os esteios da maloca. Ia puxando a madeira, ia puxando, mas percebeu que parecia que alguém segurava. De vez em quando olhava para trás e a madeira tinha desaparecido. Começavam, então, a arrastar os troncos e cipó para amarrá-los, mas alguém o impedia e eles desapareciam. Cismado, Beúde repetiu o esforço, só que dessa vez ficou olhando para trás. Viu então o braço de uma pessoa que puxava a madeira. Soltou o pau correndo e foi chamar o irmão mais velho, Nambu. E começou a chamar, Nambu, Nambu, Nambu! Cansou de chamar, mas Nambu não veio.
Foi quando então Beúde foi até o irmão e disse: Mano, encontrei gente. Bom, Nambu acabou indo. Foi até onde Beúde havia visto o braço. Era um campo aberto, já quase sem floresta. Beúde, vamos fazer assim. Experimenta. Abre um pouco mais esse lugar. Beúde, então, fechou os olhos e experimentou. Limpou melhor o lugar, tirando o mato que estava no entorno. Nesse tempo, era só falar uma coisa que ela acontecia. Beúde não sabia fazer nada. Era sempre o seu irmão, que era sabido, o irmão mais velho, quem criava novidades. Fechou os olhos e Nambu soprou sobre a terra com fumaça de tabaco. Foi então que abriu um buraco no chão. Nossa, saiu gente. Saiu uma quantidade muito grande de gente que já vivia lá embaixo. Uns carregavam pássaros, outros levavam macacos no ombro, outros jacus, outros mutuns e assim por diante. Cada pessoa vinha com um bicho que era o do seu povo, o do seu grupo. Saiu gente com periquito, saiu o povo do mutum, o povo do veado, do papagaio, cada um com o seu bicho. O branco nasceu com uma espingarda, já atirando. Hatap ke pirata, ho pecha, hatap ke pirata, ho pecha, hatap ke pirata, ho pecha. Ao longo do tempo, né, os problemas da humanidade não necessariamente são os mesmos. O que distingue as culturas são os tipos de perguntas que as culturas fazem. As questões, elas são muito mais diferentes do que as respostas que são dadas. E sempre quando nós elaboramos uma pergunta, uma questão, ela aponta para o olhar que a vida tem e para aquilo que dá sentido a ela. A que pergunta a nossa vida responde? Será a morte um acontecimento? O que será que a morte suscita na nossa cultura? Como é que nós enfrentamos a morte? Qual é o nosso medo? Por que será que os seres humanos morrem? E eu não estou me referindo aqui só à condição do Covid, né? Uma vez, o Giordano Bruno, ele estava na prisão, né? Foi condenado à morte, porque ele tinha uma percepção do mundo, uma percepção diferente daquilo que na época a igreja compreendia. E, enfim, ele foi condenado à morte. Ele estava na prisão, tinha outras pessoas que tinham sido condenadas à morte, e perguntaram para Giordano. Cada um estava dizendo, por que você foi condenado à morte? Eu fui condenado por isso, por aquilo. Então, Giordano, e você? Ele falou, porque eu cruzei com um idiota, né? Ele falou, como assim você foi condenado à morte porque cruzou com um idiota? Ele falou, porque eu cruzei com um sujeito e eu disse a ele o que eu pensava sobre o mundo, sobre o universo, sobre quem girava em torno de quem, se era a Terra, se era o Sol, e aí ele foi lá e me dedurou, e aí eu fui condenado à morte, porque foi tido como heresia a minha posição, né? Então, assim, eu acho que, né, quando eu penso, né, por que os seres humanos morrem e quando é que isso começou a acontecer, se eu pensar em termos de Covid, né, talvez eu tenha que pensar, né, o quanto, né, nós temos nos cruzado com boa parte da nossa idiotice no tempo maior, no sentido maior do termo, né, ou o quanto talvez, né, as ações e os gerenciamentos, né, que a doença vem tendo no nosso país, ela venha tendo também uma conduta dentro desse perfil. Mas isso eu vou deixar para que cada um pense, né? Mas assim, na nossa tradição ocidental, né, alguém tem ideia de por que a gente morre? Por que a gente morre? Por que nós não somos imortais?
Alguém quer arriscar? Valendo, o que está valendo? Tá valendo um copo de água. Para ser entregue em outra ocasião, né, gente? Não vai ser nem, mas está valendo um copo de água. Olha, eu vou dar uma dica, mas assim, depois da dica também não vale. Essa semana um amigo mandou uma imagem muito legal, né? Tava a Eva, né, comendo uma maçã. E aí o amigo virou e falou assim, tá vendo? Se ela tivesse comido um pastel, ela não tinha problema nenhum, ela estava bem, ela estava viva, ela foi comer uma maçã, entendeu? Ela foi comer essa coisa assim natural, né, assim, sem agrotóxico, olha no que deu, né? Olha, devia ter comido um pastel, né, na feira, comido pastel, né? Pois é, mas assim, por que que a gente morre, né? Porque na nossa tradição houve por culpa, houve um pecado original, né? E aí vamos entender, né, teologicamente, a gente não está falando, né, de uma mulher, de um homem, né, da Eva, que foi lá, que pegou a costela, que não sei o que, a gente não está falando disso, tá? Para a teologia, nós estamos falando de povos. Eva representa um povo, Adão representa um povo, Cristo representa um povo, né? Então, do ponto de vista do mito cristão, né, que a Bíblia retrata, e eu vou tratar a Bíblia e religião aqui do ponto de vista mítico, tá? Não vou tratar do ponto de vista religioso. Houve um pecado original, porque o homem vivia no paraíso, e lá, gente, né, não trabalhava, e aí é aquela ideia de trabalho, de um trabalho assim sofrido, né? A gente sofre nessa vida, mas a gente vai ter o reino dos céus garantido, né? A teologia da libertação, ela fala um pouquinho diferente, ela fala que o reino dos céus, ele é aqui, né? E que a gente tem que, inclusive, viver muitíssimo bem aqui de forma igualitária. Tem para todo mundo, né? Desde que alguns não tenham muito, né? Se alguns tiverem tudo, não dá para dividir o restante para as outras pessoas. Mas, enfim, houve um pecado original, esse pecado, ele colocou, né, em sofrimento o homem, porque o homem cometeu ele desobedeceu, e desde então, né, a mulher para dar à luz, se vocês forem ler isso no Gênesis, a mulher para dar à luz, ela vai sofrer, ela vai ter a dor do parto, né? E aí lá no final fala assim, olha, do pó viesses e ao pó retornarás. E agora, ó, chão, né? Bora desse lugar e vamos para a vida cultivar a terra para dela tirar o seu alimento, né? Então, na nossa cultura, nós morremos por isso. Nós morremos porque houve um pecado original. E aí a gente vive na culpa, né? Tanto que nós temos muitas culpas o tempo todo, e essa é uma leitura deformada do cristianismo, mas é a leitura que chegou até nós. Então, eu acho que isso é importante. Para os indígenas, de maneira geral, a morte foi um equívoco, né? E apesar dos diferentes mitos, as diferentes formas, né, de se falar, de se fazer referência à morte, existe o que a gente chama de mitos de origem da vida breve, que são histórias, são mitos que contam, né, por que os seres humanos têm uma vida limitada. Isso é, por que eles não são mortais. E é uma história muito boa, né? Rezam esses mitos de origem da vida breve, que antes, lá atrás, bem há muito tempo atrás, as pessoas viviam muito tempo, e eles ficavam muito velhos. E quando as pessoas estavam muito velhas, eles trocavam de pele, assim como as cobras trocam, né? Então, que era uma forma de mortalidade, né? Nos nossos termos de hoje, o Eduardo Viveiros de Castro, né, ele brinca, ele fala que é uma reciclagem. Então, as pessoas ficavam velhas, trocavam de pele e continuavam. Então, elas podiam ter contato com o filho, com o neto, com o bisneto, enfim, com todo mundo que veio depois, né? Mas, né, assim era a vida até que, num dado momento, uma divindade avisa,
uma comunidade, fala assim, olha, vocês precisam ficar atentos, porque a morte, ela está rondando, né? Ninguém tinha muito claro o que era, mas a morte está rondando. Na verdade, assim, vão passar 3 canoas, 3 embarcações, e dessas 3 embarcações, uma delas é a morte. E a coisa mais importante, ela vai chamar, ela vai pedir ajuda. E aí, para quem conhece um pouco de mitologia, eu vou lembrar do barqueiro Caronte, né? Que isso tem lá na mitologia grega também. Mas assim, olha, você não pode atender. Não pode, o Caronte a gente tem no mito de Eros e Psique. Não atenda à morte. E aí o que que acontece, né? Num dado dia vieram as 3 embarcações e uma pessoa assim se atrapalha, né? Vai ver uma pessoa meio intuitiva, né? Do ponto de vista da psicologia junguiana, dos tipos psicológicos, deve ser um intuitivo que estava assim, né? Meio desatento. De repente veio o barqueiro pediu, a pessoa atendeu. E no momento que a pessoa atendeu, a morte, né? A pessoa atendeu ao apelo da morte e nesse momento os humanos começaram a morrer, né? Então, na verdade, a vida ela passa a ser abreviada por um acaso. Os homens morrem por engano, né? E isso é interessante porque é uma outra maneira de olhar para a vida, né? E eu estou trazendo, óbvio, né, que propositadamente nós estamos aqui no centro, né, no coração da Amazônia. Então nós não podemos pensar do ponto de vista junguiano sem a referência da mítica indígena, né? E aí eu acho que é importante, fazendo um parênteses, né, o que é ajudar uma pessoa? Como todo mundo aqui tem uma pegada psi, o que é ajudar uma pessoa? Como é que nós nos sentimos, né, quando nós temos que suportar as solicitações que nos são feitas? Quando nós temos que suportar uma pessoa que nós amamos pedindo para morrer, pedindo para interromper a vida, né? Como é que nós lidamos com essas interrupções de vida que a gente tem enfrentado, como é que a gente suporta essas interrupções de vida que nós temos vivido nesse momento em função da pandemia, né? Mas, enfim, esses mitos de origem, né, da vida breve, eles explicam a condição mortal, a condição mortal da humanidade, né? E o desejo dos mortos pelos vivos. Na verdade, o que a gente tem? O acontecimento é uma coisa que podia não ter acontecido, né? A gente tem, se tem um acontecimento, eu tenho uma coisa, aquilo poderia não ter ocorrido, né? Então não tem culpa, não tem essa culpa, não tem uma atribuição, não tem um peso, não tem uma responsabilidade. Aconteceu, foi um acaso, né? A morte, ela passa a ser um acontecimento cotidiano. E uma boa parte dos indígenas, eles não têm medo da morte. Eles têm medo dos mortos, né? Porque, na verdade, né, os mortos... Bom, eu vou falar disso um pouco depois, né? Assim, o que é a morte? Na nossa sociedade, a morte, ela é mais pecaminosa, me parece, do que uma série de outras coisas, né? Tanto que a gente esconde a morte. Talvez há 3 décadas, há 4 décadas atrás, as pessoas, elas adoeciam, e quando elas não tinham mais ajuda, não tinham mais o que fazer para cuidar da doença, essas pessoas voltavam para suas casas, ficavam no aconchego das suas famílias, e esses mortos, eles eram ouvidos, eles eram conversados, né? Esses mortos, eles estavam presentes, né, na vida das pessoas. As pessoas, elas partilhavam das últimas palavras dos mortos. E aí a pessoa morria, tinha toda a sepsia, enfim, a família estava envolvida, você via o corpo ali. Normalmente a sepsia, os cuidados era feito por gente da própria família também, né?
E depois a pessoa era velada na casa. Todo o bairro sabia que alguém havia falecido, a gente tinha todas as identificações, eu estou falando de ritual aqui, né? Então, tinham todas as identificações, e aí a pessoa, em sendo enterrada, a família tinha uma semana, né? A tal da missa de sétimo dia era, na verdade, o tempo que aquela família passava falando baixo, né? Com tudo aquilo que trazia felicidade fechado. Então a TV tinha um pano, o rádio tinha um pano, né? As crianças tinham que brincar quietinho, não podia gritar, não podia, assim, era uma relação, né? Mas era uma forma de tentar se relacionar com a perda, de elaborar a perda. Esse era o rito de passagem, né? Essa era a maneira como as pessoas lidavam com esse rito, né? No México, por exemplo, nós temos o Dia de los Muertos, e lá no México, no nosso finados, né, que é o finados deles, eles se preparam para receber os seus mortos de volta. Primeiro vêm as crianças, depois no dia seguinte vem, eu não vou entrar em detalhes, mas no dia seguinte vêm os adultos, e as famílias passam um mês montando uma mesa, né, a gente pode chamar de altar, mas uma mesa com comida e bebida que o morto agraciava. E para os mexicanos, e a gente vai ver por que isso é importante depois, na nossa elaboração dos nossos ritos, para os mexicanos, lembrar, enquanto você é lembrado, você vai existir. É uma forma de manutenção da vida. Então, a coisa mais importante para a cultura zapoteca é você ser lembrado. A preocupação é quem é que vai lembrar de mim depois que eu me for. Né? E aí nós poderíamos lembrar de várias, né, de vários rituais. O que é que essa condição do Covid fez? Ela torna, né, ela fecha mais ainda, ela distancia mais ainda, ela torna mais ainda proibitiva a possibilidade da convivência com os nossos mortos, né, da despedida, dos segredos, né, o quanto é bom, né, você poder chegar no ouvido de um morto e contar um segredo para ele que você, às vezes, de ter segredo com os mortos, né. Mas hoje a gente vive uma certa asepsia, aquilo que nós já vivíamos anteriormente, agora de uma forma bastante intensa, né, em nome de uma doença terrível, né, mas nós não podemos tocar os nossos mortos. Só que a maneira como nós vivemos, ela continua provocando as mortes, né. Nós continuamos vivendo e nós estamos buscando formas de readaptação para continuar vivendo da mesma maneira, né. É claro que as ações governamentais não nos cabem, né, nós não temos como ir lá e exigir que se tenha um ministro de saúde que, com decência, para ter uma atitude para proteger a população, né, nós não temos como fazer isso. Mas, quer dizer, na verdade nós temos se nós nos manifestamos, mas nós não temos uma atitude direta. Só que o velamento ele nos foi roubado como fruto das nossas próprias ações, né? Então nós não temos mais essa possibilidade, nós não temos a possibilidade de fazer isso em conjunto com as pessoas que nos amam também, com os nossos amigos, né? Que é da gente chegar junto, né? Chegar junto, ficar junto, sentar junto, ouvir, falar, né, contar história, né, a melhor coisa, né, de beber o morto, na verdade a gente vai contar, a gente vai falar da vida, isso acontece no ritual do Dia dos Mortos, né, as pessoas passam a noite no cemitério, comendo, bebendo e contando as histórias daquele que se foi, e enquanto as histórias forem contadas, né, a memória está preservada e talvez nós tenhamos que pensar em que medida que de fato o que nós somos são memórias, né?
basicamente memórias, né? Para os indígenas, né? E aí quando eu falo para os indígenas, eu estou falando, claro, para um conjunto de etnias, né? Mas no geral a morte ela não é escondida, né? A morte ela é enfrentada. Mais adiante eu vou contar rapidamente um pouco, né? Acho que a maioria já deve ter ouvido falar do Guarupi, que é o ritual talvez, né, mais conhecido, né, no Xingu, é o ritual mais famoso, é lindo o ritual, né, mas que é um ritual de luto que nós temos. A gente tem, por exemplo, na Índia, se alguém tiver interesse de conhecer o Bardo Todol, que é um livro dificílimo, eu acho um livro muito difícil, principalmente porque a gente parte do nosso referencial cultural, e aí fica muito difícil de entender, né, como é que se compreende as passagens, né, e o rito de passagem que a alma faz, né. Na, na, nas tradições ancestrais, na verdade, o que acontece? Aliás, na nossa cultura, né, os mortos, eles nos dão identidades. Então, por exemplo, eu sou filha de fulano, que foi filho de ciclano, que é da família fulana de tal, que veio de não sei onde. E aí, essa ancestralidade que os mortos nos permitem, ela gera um tipo de identidade que faz com que, né, eu posso dizer que eu posso ser mais ou menos importante do que fulano de Beltrano, em função, né, das pessoas que vieram antes de mim. Então, o morto, ele é um dispositivo da diferença entre os vivos, né? Nós nos definimos enquanto identidade pelos nossos mortos, né? Mas para os indígenas, né? Eu disse a vocês que os indígenas eles não têm medo da morte, eles têm medo dos mortos, porque eles entendem que os mortos eles não queriam ter ido, né? Eles não gostariam de ter ido. Então eles têm um certo rancor, têm uma certa bronca por ter ido, e que eles sentem muita falta dos vivos. Então, que sempre que eles são evocados, e aí, por exemplo, a etnia Munduruku, eles não gostam de fotografia, porque a foto fica ali, toda vez que você lembra, que você olha, você lembra, você vai sentir saudade, e a saudade é uma doença. O luto, né, a nostalgia são doenças para os indígenas, né? E isso torna os mortos muito mais perigosos ainda, porque como eles estão chateados, rancorosos, incomodados, porque eles não queriam ter morrido, o que é que eles fazem? A gente fica pensando neles, isso os aproxima, isso os mantém vivos, né? Para a etnia Munduruku, toda vez que eu fico vendo a foto, fico lembrando, fico sentindo saudade, e aí, né, luto, nostalgia, melancolia, e aí vale a pena vocês lerem, né? Para quem ainda não leu Luto e Melancolia, né? A professora Cíntia, né? Acho que se incumbe ou vai se incumbir, né? Mas Luto e Melancolia do Freud é um texto que é importante todos nós lemos, né? Porque a melancolia, na verdade, é um conflito entre o corpo e a alma, né? Pelo menos numa leitura junguiana. E nos coloca nessa condição. E, às vezes, no confronto com o morto, faz com que a gente queira morrer, né? Por exemplo, os indígenas, eles sempre fazem ritos de passagem, ritos funerários, muito seguros, muito organizados, exatamente para tentar proteger, para que o morto não queira voltar, né? Então, e aí a gente tem as histórias, eu não sei se vocês já se deram conta que as melhores histórias, né, que parece que são de suspense, é aquela que fala assim, não, porque eu estava andando, né, o encontro com os mortos são sempre assim, olha, não, porque eu estava andando, né, o cara está sozinho, andando num lugar inóspito, né,
E aí, de repente, né, eu vi um negócio que quase me pegou, porque se pegar, acaba a história, né? Porque a morte também tem isso, né? Nós narramos a morte a partir do outro, da morte do outro. Eu não posso narrar a morte a partir da minha morte, porque se eu for narrar a minha morte, eu não posso porque eu morri. Então eu não posso narrar a minha morte. Então a experiência da morte, ela é uma experiência da relação com o outro. Ela não é comigo, né? E os mortos, em se sentindo em profunda solidão, eles querem conviver, e aí eles tentam, então, levar os vivos, e os vivos, nessa relação, eles acabam indo. Porque o que diferencia os mortos dos vivos? Corpo. Todas as culturas falam da alma, né? E eu não vou entrar aqui nesse assunto, né? Até porque eu quero deixar um tempo para que a gente possa conversar. Mas tem um termo, né, que eu acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada, que é o animismo, e que ele fala que nós somos todos animais. E por que os animais são humanos, né? Os animais são humanos porque eles têm uma alma, né? E segundo as tradições, segundo né, os nossos ancestrais, todos nós éramos animais e alguns se diferenciaram, né? E se transformar, por acaso, nessa entidade humana que nós chamamos de humanos. Mas nós éramos todos animais, por isso que nós somos animais humanos, né? Então é uma referência que nos ajuda a entender os nossos próprios processos, né? Porque toda a alma é humana, né? E a alma é aquilo que nós temos em comum com os nossos mortos, né? Quando a gente fala em alma, né? A alma, ela pode ser recebida, ela pode ser introjetada, ela pode ser incorporada. Isso pode nos ajudar nos nossos rituais, né, onde nós estamos apartados de lidar com a nossa dor, né. Bom, nós podemos, por exemplo, esse encontro, né, nesses lugares, esse encontro com a morte, ele pode vir sobre a forma humana, mas ele pode vir também sobre a forma animal, né, porque se os animais, eles são humanos, porque eles também têm alma, e porque nós éramos animais, antes de sermos ditos humanos, né, nós podemos nos confrontar. Então, eu estou andando, eu não sei se vocês já notaram, mas, assim, normalmente, uma onça, né, não sei qual a experiência que vocês têm com onça, né, eu conheci um senhor, o seu Manuel, o finado seu Manuel, lá do Peixe da Candelária, e seu Manuel dizia assim, né, seu Manuel, e aí, como é que era a vida aqui quando o senhor foi soldado da borracha? Eu, minha filha, ele falou assim, eu vi muita onça, né, ele falou assim, seu Manuel, assim, o senhor tinha medo de onça? Ele falou, não, medo de onça quem tinha era paulista, né, eu já começava a chamar o gente, né, e aí ele falava assim, eu tinha era nojo de onça, medo eu nunca tive, mas nojo de onça, né, o nojo, né, já coloca a gente numa certa distância, mas é interessante porque, assim, a onça, ela não ataca humanos, raramente uma onça ataca uma pessoa, ela só ataca se aquela criatura dita humana for lá e atacar a onça, atirar na onça, a onça vem em cima, mas a onça não ataca, né, a onça, ela está em busca do seu igual, e ponto, né, enfim, e aí eu acho que vale a pena pensar um pouco, né, não é o ponto aqui, não é o aspecto que a gente vai intensificar, mas de pensar essa questão dos animais e da alma, né. Bom,
Então, a catástrofe da morte é a gente não ter mais o corpo presente, né? Quem já teve oportunidade de lidar com uma perda próxima, sabe que o grande ouro é quando a gente consegue colocar, trazer a pessoa aqui para dentro, porque ela nunca mais vai estar fora de nós, né? Só que quando a gente traz a pessoa aqui para dentro, né, tem uma coisa que a gente não consegue fazer. A gente não consegue abraçar, a gente não consegue beijar, não é tátil, não tem olfato, né? É muito difícil, né? E tem um ciclo, né? E que é aí que nós não sabemos lidar muito bem com isso, mas tem um ciclo, né, que os nossos ancestrais ensinam para a gente, alguém como Aritana, por exemplo, como Cisino, por exemplo, e tantos outros, né? Que a vida alimenta a morte, que alimenta a vida. Se a gente não tem vida, a gente não tem morte, e se a gente não tem morte, a gente não tem vida. Tem uma frase clássica, né? Se a semente não morrer, a árvore não germina. Mas a semente pode morrer, e aí eu posso não aguar a árvore pode morrer, né? Então, se eu não cuidar da vida, ela também finda. Mas se a semente não morrer, se eu não correr o risco de perder a vida, eu não posso tê-la. Se eu tenho uma relação eu vivo um relacionamento de afeto, se eu não tiver a coragem de correr o risco de perder, né, o meu amigo, de deixar com que ele seja livre, eu já perdi, eu não vou ter uma relação de amizade honesta. Porque a liberdade é o pressuposto para todas as relações de amor, inclusive para a gente lidar com a permissão, né? Mesmo que a vida está sendo roubada. Nesse momento, e aí eu volto, né? Porque eu tô sempre olhando, né, para a pandemia, e nessa pandemia nós estamos sendo roubados. A vida está sendo roubada. Ela está sendo brutalmente roubada de nós. E nós estamos sentados e calados e aceitando, né? Mas a morte, ela só pode ser experimentada por quem fica. Ela não pode ser experimentada por quem vai, né? O Borges, ele tem um livro que chama Aleph, e nesse livro tem um conto que chama, eu acho que é O Imortal. E aí ele fala que os imortais, eles perdem completamente o interesse pela vida, né? Com os imortais nada acontece, porque sempre as coisas são do mesmo jeito, é porque tudo já aconteceu. Vocês já viram Drácula? Drácula é imortal. É horrível, porque ele não envelhece. Então é sempre tudo do mesmo jeito, né? É um mundo de repetição, é um mundo sem diferença, né? Então o que é que o Drácula faz? Ele bebe o sangue dos vivos. E aí é muito interessante a gente perceber na vida, né? Os Dráculas com os quais nós nos relacionamos, né? Eu sempre fico perguntando se a gente não, às vezes, né, eu me pergunto, não é sempre não, mas eu sempre, de vez em quando, assim, me pergunto, né, qual é o tamanho do Drácula que nos gere, porque ele precisa de muito sangue, e todos os que estão em torno, é muito sangue, né, não basta, não cessa, né. Bom, se a morte depende da vida, a vida depende da morte, né, uma alimenta a outra, e aí o ciclo se completa, eu queria, não foi só para ter uma diversão, né, mas por que será que eu mostrei para vocês esse mito de origem Makurapi? Né, o que eu estou querendo com isso? Tem um texto, um livro, na verdade são dois livros muito bonitos, que é Jerônimo Chavante Sonha. E o Jerônimo obviamente, é um chavante, né? E ele sonha. E ele tem um dos sonhos, né?
ele é muito parecido com esse mito de origem Makurabi, né? No sonho dele, o homem também toma uma arma na mão, né? Ele é empossado de uma arma e aquilo que a pessoa carrega é o que dá identidade a ela. Então, assim, os nossos ancestrais, né, eles nos identificam dessa maneira, porque nós nos identificamos dessa forma. Né? E aí, mais uma vez, né, é interessante, né, a gente pensar nessas referências. Por exemplo, a gente pensar em mais uma tradição ocidental nossa, quando a gente pensa assim, que no cristianismo, né, então a gente tem um pecado lá no início que a gente não esquece ao longo da vida, porque a gente passa a vida inteira tentando ficar em dia com esse pecado. A gente começa ali com o rito do batismo, e aí lembrando que eu estou me referindo, né, do ponto de vista não religioso, mas do ponto de vista mítico, né? Então começa ali com o batismo, mas a gente passa a vida, né? Toda, sempre que você vai, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Então assim, nossa, né? A gente tem muita culpa, tem que tomar muito banho de descarrego para dar conta dessas coisas todas. E aí tem uma coisa muito bacana na cultura, né? Mais uma coisa interessante na nossa cultura ancestral. Vocês devem ter dito assim, olha, eu te perdoo. Mas de vez em quando, mas me desculpe porque eu fiz isso. Não, claro, claro que eu desculpo. Mas de vez em quando a pessoa lembra, né? As pessoas falam, né? Tem vários provérbios que falam, eu te perdoo, mas não esqueço, né? E os indígenas, a maior parte das etnias, elas têm uma coisa muito interessante. Eles não perdoam, mas eles esquecem, né? Eles esquecem, mas eles não perdoam. Não existe o perdão, né? Mas eles esquecem. Agora, se lembrar, vai lembrar. Mas ele pode esquecer de novo, né? Mas não tem, e o perdão, ele está vinculado à culpa. Então, como é que nós fazemos, né, para perdoar, ou o que fazer com o sentimento, né? É um momento, né, assim, tem um momento quando a gente vive uma morte, né? Eu ouvi uma amiga brincando, mas ela estava dizendo assim, que ela tem um marido, e o marido, ele tem tudo que alguém precisa ter para um Covid e chegar e fazer assim, oh, cheguei, né? Porque ele tem todas as comorbidades para reagir muito mal a uma contaminação. E ela, no pé dele, né? Mas ele faz tudo para ser contaminado, e se for, é um tapa, provavelmente, infelizmente. E aí ela falou assim, olha, assim, eu tenho, se você pegar o Covid, e se você morrer, eu te mato, mas assim, eu vou ficar com tanta raiva, com tanta raiva, né? Que assim, eu acho que ele deveria pelo menos se cuidar, porque se ele olhar para o tamanho da raiva que ela fala, que ela vai ficar, né? Porque ela acredita que ele pode ter mais cuidado e que ele pode, com isso, não ser contaminado e não entrar em sofrimento, né? E não colocar todo mundo para sofrer. Mas esse movimento, né, de raiva, né, é um sentimento que a gente precisa respeitar quando a gente fica com raiva porque alguém foi embora antes do combinado, né, e enfim, e nos abandonou, né, porque a morte traz esse outro sentimento, né, muitas vezes do abandono. A pessoa deixou a gente sozinho aqui, né, e a gente tem que responder por todas as coisas que são consequência, né, de ter ficado, né. Então isso gera uma certa raiva, né, e acolher a raiva, acolher os sentimentos, nominar os sentimentos, né, é a única coisa que pode nos fazer conseguir enfrentar a dor. Vale a pena ler, vale a pena assistir Batman Begins, o filme,
que em Batman Begins, o Batman conta a história do nascimento, como é que o Batman passa a existir, e ali tem um momento que eu vou contar, porque se eu não explicar, vocês não vão entender, porque é para ver Batman Begins, mas é quando ele precisa, é quando ele se torna o Batman, que é quando o maior medo dele tem a ver com os morcegos, e aí o filme vai explicar a história, mas que ele se sente responsável pela morte dos pais. Depois, assim, 10 filmes à frente, ele vai descobrir que ele não era responsável, mas aí lascou-se, porque a vida dele inteira foi pautada na culpa, né? Aquele cara melancólico, Batman, né? É um herói melancólico. Dificilmente um garoto quer ser o Batman, né? Alguns até querem, né? Acho que esses têm, né, suportam mais e devem ter familiarmente, né, um incentivo para enfrentar a melancolia. Mas assim, raramente alguém quer, porque ele é muito melancólico, né? Porque ele se sente culpado. E aí a maneira ele se torna o Batman a partir do encontro, ele é preso num ambiente cheio de morcegos. Ele enfrenta os próprios medos, né? Então é interessante a gente poder olhar isso, né? E assim, como lidar com a questão da morte, né? Então, assim, para os nossos ancestrais, né? O conflito com a morte, as pessoas velhas, como é que elas fazem? Às vezes, as pessoas velhas, há um sofrimento com a morte? É claro que há, todo mundo sente falta, né? Todo mundo gostaria de poder estar junto ali. Mas há um respeito, porque muita gente mais velha já não tem mais com quem conversar, todo mundo da sua geração morreu, todo mundo, né, de um círculo mais próximo se foi, a pessoa, né, o corpo está deteriorado, a pessoa quase não enxerga, a pessoa quase não anda, a pessoa, né, os dentes estão ruins, não consegue se alimentar direito. Então a pessoa, ela cansa de viver e ela pede para ir, né? E é muito difícil, porque aí entra a nossa atitude, né, egoísta, e de entender, de achar que a vida tem que estar à nossa função e que a gente tem que dar conta o tempo inteiro, a gente tem que manter as pessoas vivas, custe o que custar e ao preço que se custar, né? Não há um medo da morte, né, talvez nas etnias, porque não há, né, uma celebração obsessiva pela juventude, né? Como nós vivemos, né? Ser velho é um problema, né? E é claro que a nossa sociedade, ela diz isso o tempo todo, por exemplo, quando a pessoa, né, não consegue nem ter uma aposentadoria, ela trabalhou a vida inteira e ela não consegue ter um sistema de saúde, ela não consegue, então, de fato, ficar velho não é uma coisa muito fácil, né? Sem sombra de dúvida, a morte, ela é uma transformação para quem vai e ela é uma transformação para quem fica, né? E aí entender essa morte, que ela é pessoal, que ela é social, né? Que ela é a morte, muitas vezes, de determinados pressupostos que nós temos também. Essa é a morte, né? E aí eu quero contar para vocês, falar um pouco dos rituais, do ritual, né, do Guarupi, e aí vale a pena ver um trabalho do Décio, né, com o balé Estágio, que eles fizeram um espetáculo de dança, eu acho que foi agora nos anos 70, foi nos anos 70, porque era em plena ditadura militar. É um espetáculo que teve mais de 400 apresentações, a gente já teve até um salve que falava sobre isso, um salve cinema, e esse espetáculo, na vida a gente tem que contextualizar as coisas, gente, tá? Esse espetáculo, o Balé Estágio, é um grupo sediado em São Paulo, eles fizeram espetáculos pela Amazônia e tal, enfim, eles dançaram o Guarupi, montaram uma coreografia,
e eles montaram em plena ditadura militar, né? E para quem não lembra ou não sabe, né, acho que tem muita gente jovem aqui, nenhuma atrocidade ela é justificada, seja ela de que lado vem, né? E vale a pena, para quem não sabe ou não tem clareza do que foi a ditadura militar, né? Embora hoje nós tenhamos mais militares no governo do que quase durante o governo militar, mas vale a pena assistir o dia que durou 21 anos, né? Porque ali a gente tem retratado, eu acho que de uma forma muito interessante, muito dura, e aí tem vários outros filmes que a gente poderia falar, mas não é brincadeira, né? E uma outra coisa, além das inúmeras pessoas que faleceram, né, o próprio Conselho Federal de Psicologia tem um livro, que o PDF dele é disponível, que é um livro muito bacana, né, são relatos de psicólogos que tiveram contato com a ditadura, né, e que tiveram contato com pessoas que sofreram, enfim, né, e que tiveram, porque o que a ditadura, toda a ditadura faz, o que a nossa fez, né, foi ferir o corpo, né? E aí a gente está falando que o morto perde é o corpo, porque a alma está preservada, né? É interessante a gente pensar nessas mortes todas, que todo o ato de agressão, né, ele gera. Então, eu acho que vale a pena conhecer. Esse livro é um livro bem bacana, do Conselho Federal de Psicologia, e está disponível distribuição gratuita, né? Assim como o Conselho Federal, e qualquer um pode olhar, ele tem vários outros livros, LGBT, ele discute temas bem importantes, né? Mas, enfim, o ritual do Quarupi, né? É um ritual do Alto Xingu, né? Lá no Mato Grosso, né? E é um ritual que ele rememora o ato primordial da criação, né, da humanidade, e pela divindade que faz parte da cultura do povo do Xingu, o Mavut-Sinin. Mavut-Sinin. E aí o que aconteceu para esse ritual? O ritual ele tem origem, né, no corte de troncos de árvores. Acho que vocês já devem ter visto cenas, né, de troncos de árvores, e aí tem as pessoas correndo com os troncos de árvores e tal. Mas eles cortavam a origem do ritual. Eles cortaram troncos de árvores e vestiam como pessoas, como figuras humanas, né? E passavam o dia ou dias cantando com a maraca. A maraca é um instrumento muito importante dos rituais dos nossos ancestrais, e passavam os dias cantando e dançando em torno desses troncos vestidos de gente, né, de pessoas. A força do canto e da dança deram vida para esses troncos. Iniciando, assim, começava a movimentação dos braços, da cabeça, o tronco, as pernas, até que, enfim, que o corpo todo se movimentava, né? E aí eu vou fazer mais aqui um outro intertexto, porque tem uma pessoa falecida, né, a René Guimel, e a René é uma francesa que veio para o Brasil, e ela é quem trouxe a dança contemporânea para o Brasil. E ela dizia que tinha uma frase que ela achava que era do Nietzsche, né, eu também não sei, mas enfim, né, eu vendo peixe que me venderam, né, ou na verdade não me venderam, né, me presentearam, e ela dizia assim: eu só acredito em um Deus que dança no diálogo do corpo, com o espaço de onde surge a transformação. A gente só pode acreditar num Deus que dança, né? E aí, mais uma vez, lembrando que quando fala em Deus, né, a gente está falando do ponto de vista mítico, é esse o referencial, né? Então, a gente não está falando de religião A, B ou C, né? Mas, enfim, é dessa dança, dessa potência do canto e da dança, que os troncos ganham vida e começam, então, a se movimentar, né? E aí,
o que ficou todos iguais, porque tinham umas roupas diferentes, mas assim, todas as pessoas ficaram iguais. E aí elas precisavam ter uma identidade. E aí, lembra lá daquele vídeo do Makurapi? O que é que o Mavutinin fez? Ele pegou vários objetos e disponibilizou. E cada tronco, cada pessoa, cada vida, escolheu objetos com os quais se identificava. Eram utensílios, adornos, várias coisas. E um dos troncos, alguém adivinha o que é que ele fez? Gente, ele arrumou uma espingarda, segundo o mito, né? A identidade dele estava vinculada à espingarda. E aí, esse se tornou o não índio, né? Porque era o único que não se relacionava e que estabeleceu uma relação de ameaça para com a comunidade. E assim o mundo foi povoado. O mundo foi povoado era através desse ritual de que ressuscitava os mortos, né? Mas tinha uma regra para isso, né? E o não índio, o branco, foi para longe. Tinha algumas regras, na verdade. Quando se fosse fazer isso para ressuscitar os mortos, e os corpos ressuscitar, eles voltavam com o corpo vindo dos troncos, né? Era importante que a pessoa não tivesse relação sexual, né, as pessoas que fossem participar, e que elas não deveriam sair de casa por algum tempo. Mas um dia, um índio acabou furando esse negócio, né? E aí os troncos pararam de se mexer. E o mundo, então, né, a partir da desobediência, né, o que foi acordado é que somente a alma dos mortos retornariam. E dessa maneira se criou a aldeia dos mortos. E é para essa aldeia, né, que os mortos que são rememorados, né, no Guarupi, no Xingu, eles vão. O Guarupi, acima de tudo, ele é uma louvação da vida. E ele permite hoje, né, a retomada do cotidiano e a alegria de viver. Então as famílias passam por todo o ritual dos seus mortos, né? Então tem um Guarupi por ano, esse ano não teve, né? O Guarupi do ano que vem, né? Todo ano ele é importante, mas o do ano que vem, né? Ele tem muitos anciões que foram e que todos, né? Quer dizer, essa alma vai ser evocada e vai ser enviada para essa aldeia dos mortos, né? Dessa maneira, né? Se a gente pensar que a aldeia dos mortos é aquilo que nos abraça, está aqui. E talvez esse seja o segredo para que a gente possa pensar nesses rituais em tempos de Covid, né? Que são rituais onde nós tenhamos que lidar um pouco, não só, né? O nosso morto morre em solidão. De maneira geral, quem vai a óbito, né? Hoje uma pessoa da saúde estava me contando, falou, olha, é muito importante não ir para o hospital. Não precisar, né, gente? Não é não ir porque não quer. Não precisar, porque dos 100% das pessoas que dão entrada no hospital, 50% vão para UTI. Isso hoje em Rondônia. Dos 50% que vão para UTI, um pouco mais de 50% vão a óbito. E os que sobrevivem com sequelas, né? E mesmo aqueles que não vão para o hospital, as sequelas, elas têm sido as mais variadas, né? Então é muito difícil, né? É muito complicado. Então talvez esse seja o segredo. Nós estamos enfrentando a morte numa solidão muito grande. As pessoas que estão indo, elas não têm como se despedir,
Nós não temos como nos despedir, nós não temos como abraçar, nós não temos como ouvir a última palavra, nós não temos como atender o último desejo, né? Mas talvez, né, eu acho que todas as pessoas que estão indo e que nos são caras, no sentido maior do termo, com certeza também nos amam ou gostam de nós, né? E a única forma da gente poder honrar e ritualizar é com a nossa vida. Então, a nossa atitude, a nossa postura perante a vida, né? E aí lá, né, eu não falei de montanha lá no início, só porque eu gosto de montanha, e eu gosto de montanha, isso é um fato, né? Mas não é só por isso. É porque no momento em que nós perdermos a pegada, né? E quando a gente está numa montanha, quando a gente está num caminho difícil, né? É feito AA, NA, é só por hoje, é só nesse passo, né? Então, hoje, nós estamos aqui e saudáveis, né? Porque estamos todos aqui. A maneira como nós vamos lidar com a morte, a maneira como nós lidamos com a possibilidade da nossa morte, eu não sei se semana que vem eu vou estar aqui, né? Até é meio arriscoso, né? Você convida alguém para fazer algum trabalho, né? Se nunca é bom sempre ter um suplente, né? Porque você não sabe, né? A gente espera estar, mas não sei, né? Não sei, né? Só que só tem uma maneira, e aí eu estou olhando para tudo aquilo que os nossos ancestrais nos apresentam, né? Primeiro, lembrar do valor e da importância que a ancestralidade tem. Nós não somos filhos de chocadeira, ninguém. Nós nascemos, nós temos origem, a gente precisa olhar para as nossas origens, né? E a gente só vai fazer, acho que jus, né? A morte, ritualizar a morte, acho que existem muitos aspectos pessoais, né? Cada um tem a sua forma de fazer isso, mas nós só vamos fazer isso no momento em que nós dermos à nossa vida o valor que ela de fato tem, né? E isso é individual, isso é coletivo. Nós somos seres individuais, porém seres coletivos. Nós não somos somente indivíduos. Nós estamos todos vinculados uns aos outros. E isso não tem jeito. Não, eu nunca vou ter uma vida tranquila, eu nunca vou viver numa sociedade boa se só eu tiver uma casa com um portão, grade, cerca elétrica. Isso é um inferno. Isso não é uma boa vida. E para que a gente possa conversar um pouco, né? Eu vou finalizar compartilhando aqui com vocês, né? Um vídeo de um trabalho que foi feito ano passado e que é ele é parte de uma instalação fotográfica. E esse trabalho foi feito, né, com fotos de cemitério, de pessoas que se foram há mais de 100 anos, e todas as falas que vocês vão ouvir são falas de pessoas que estavam morrendo, e sabiam que estavam morrendo. E eu acho que é interessante a gente poder estar ouvindo um pouco isso. Então eu vou aqui compartilhar com vocês. Ninguém se lembra do nome do juiz que condenou Mandela, nem do assassino de Gandhi, nem do censor das peças de Zé Celso Martinez. Porém, lembramos de Mandela, Gandhi e Zé. Trabalha como se vivesses para sempre. Ama como se fosses morrer hoje.
A última vez que João saiu para passear pelo jardim de Soabrines, ele mal podia andar. Auxiliado por Davi, o seu neto preferido, e por Josefina, a esposa de Davi, ele desceu com grande dificuldade as escadas que conduziam à esplanada inferior e ali se deteve a contemplar o mar. Eu observara desolado a sua silhueta erguida a duras penas. Os frágeis cabelos desgrenhados davam ao crânio nevado um ar austero e digno. Aproximei-me para observar o rosto. Seus olhos azuis, sonhadores e profundos como sempre, observavam as águas com expressão de assombro. Passamos vários minutos em silêncio, até que João ergueu os braços e, apontando o mar, sussurrou para si mesmo um "ah, que pena". Tinha um ar de adeus. Então, sem pressa e brincando, voltamos até a casa e no umbral me despedi. Eu apenas consegui balbuciar um "até logo". Ele ficou me olhando alguns instantes. Foi a última vez que vi Mirô. Os covardes morrem várias vezes antes de sua morte. Mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. O segredo da vida é transitar pelo tempo. Assim, tudo o que aconteceu nos últimos 50 ou 200 anos deve transitar em mim. Nesta hora, dialogo e vivo com esses 50 ou 200 anos. Quanto mais este tempo se amplia, mais e mais amplio meus amigos, parceiros, confidentes e pessoas que posso amar e admirar, tornando minha vida muito mais rica e significativa. Isto me mantém vivo para o futuro. O que me importa do passado é tudo o que me toca e causa. Quanto maior e complexo é esse passado, mais presente estou e mais futurista me torno. Quanto mais sou vivo no enfrentamento e na decodificação do passado, mais me habilito para o futuro. Ao contrário, negligenciar o passado, mais e mais mergulho minha vida no anonimato, no esquecimento. Rapidamente mergulho no rio das vidas inúteis. A morte é inevitável. Quando o homem fez o que considera seu dever para com o seu povo e seu país, pode descansar em paz. Vamos pensar juntos?